Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos escorrendo aí a leitura da lição da escola sabatina, com alguns comentários, Sempre baseado no que aprendemos na Palavra de Deus. E hoje é dia de estudo adicional. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative as notificações, curta, compartilhe, nos ajude a fazer esse canal crescer, a disseminar o Evangelho, a mensagem do Evangelho eterno. E você que já nos acompanha, nosso muito obrigado por fazer parte dessa rede. Estudo adicional. Lembrando que estamos falando aí, primeiro trimestre do ano, Cristo em Filipenses e Colossenses. E essa semana estamos falando sobre brilhando como estrelas da noite. Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abnegado amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 5. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Será que estamos dispostos a um pouquinho disso, pelo menos? Será que estamos entregues? Não só dispostos, mas será que estamos comprometidos verdadeiramente? Aí uma anamnese para fazermos de nós mesmos, Essa disposição foi manifestada na vida de Paulo. Ele declarou para mim: o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos seres humanos, e o morrer é lucro. Lucro para Cristo, a própria morte mostraria o poder da sua graça e atrairia as pessoas para ele. Não está longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será imposta. O decreto dominical também está aí. Já tem rumores, O que passo a passo ceder a exigências do mundo e se sujeitar aos costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnio, insultos e ameaça de prisão e morte. Certamente não irão querer se submeter a isso, Já não se submetem ao Senhor, então imagina a sentir na própria pele. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosana se alinharão sobre a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e a ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhante as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais do que vencedores. Nós fazemos parte desse povo em nome de Jesus. Pense naqueles que cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos. Quais atitudes ou comportamentos isso inclui? Bom, tudo que é contrário aos mandamentos de Deus, Essa advertência pode se aplicar tanto ao indivíduo quanto à igreja como um todo, sem dúvidas nenhuma, Sem dúvidas nenhuma. Leia 1 Samuel capítulo 2, verso 30. De que maneira podemos honrar a Deus? Isso é mesmo que dar glória a Ele? Bom, nós só podemos honrar a Deus fazendo a sua vontade, então Ele aceita o nosso louvor a Ele com certeza. Como entender o conceito de desenvolver a própria salvação sem cair no legalismo? Falando aí dos 10 mandamentos, quem pratica os 10 mandamentos, observa. Eu sempre prefiro usar a fala observando os 10 mandamentos, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos, Todo o convencimento é através do Espírito Santo. Então somos chamados de legalista por causa do 4º mandamento, mas são 10, não são 9, Não é apenas 1 e nem apenas 9, são 10, Se um deles for, como Tiago falou, se tropeçarmos em um só preceito da lei, fazemos, culpados de todos. Então, imagina um mandamento inteiro, Então,
Como entender o conceito e desenvolver a própria salvação sem cair no legalismo? Amados, eu respondi assim, porque o sentido é seguir e prosseguir. Já falei isso várias vezes, algumas semanas, essa semana, é seguir e prosseguir em conhecer a Cristo, e quanto mais o conhecemos, mais entendemos sobre a nossa dependência em seus méritos. Nós não vamos cair no legalismo se nós seguirmos e prosseguirmos em conhecer a Cristo, e quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais entendemos que somos dependentes de seus méritos e não nosso. A salvação não é por obras, as obras é resultado da salvação. Amém, amados, louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta, Senhor, que nos corrige, nos direciona e nos posiciona. Nós declaramos que somos dispostos e comprometidos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.